Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem, aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Bom, vamos à questão. A fotossíntese ela pode ser representada pela equação 6 de CO2 mais 6 de H2O, produzindo aqui uma molécula de glicose mais 6 de oxigênio. Tá, a equação ela já foi balanceada, né? Então a gente só vai precisar fazer os cálculos aqui. Para formar 60 gramas de glicose, determine a massa de água necessária. Bom, primeiro vamos pegar essa nossa equação química aqui. Deixa eu pegar ela daqui. Vamos trabalhar com ela aqui embaixo, né? Tá ótimo. Vamos aumentar ela um pouquinho. Aí, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer saber, ó, a gente quer formar 60 gramas de glicose. Então, dessa glicose aqui, a gente está querendo saber uma massa dela. A partir de uma massa de água. A massa de água é uma massa de 60 gramas, né? Não, desculpa. A da água a gente não sabe. A gente quer formar 60 gramas de glicose e queremos saber qual que é a massa de água necessária para isso. Como que você faz isso? Você vai pegar as massas molares primeiro da glicose e da água. Depois você vai colocar aqui, ó, 60 gramas de glicose e quanto que você precisa de água, tá? Massa molar está para massa molar, 60 está para X. Basicamente é isso que a gente vai fazer aí. O professor não entende foi nada. E a gente vai fazer passo a passo, não tenha pressa. Ó, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, lembre-se dessa molécula, H2O, e essa daqui, ó, C6H12O6. Eu vou colocar aqui no lado pra gente as massas molares delas. Vou colocar bem embaixo, na verdade, ó. Vou colocar aqui, ó, da água primeiro, H2O. E aqui eu vou colocar C6H12O6. Como que eu calculo as massas molares? Aqui embaixo a gente vai fazer, sempre que a gente precisar de massa molar, a gente vai dar uma olhadinha aqui embaixo. Lembre-se, massa molar é medida na unidade de gramas por mol, tá? Essa é a unidade de medida dela. Primeiro, para a água, você vai separar os dois elementos que você tem, hidrogênio e oxigênio. Vai colocar as massas atômicas deles que você encontra na tabela periódica. Lá na tabela periódica, você vai ver que a massa do hidrogênio é igual a 1 e a do oxigênio é igual a 16. Aí você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um deles aparece dentro da molécula. O hidrogênio tem um 2 na frente dele, o que significa que ele aparece duas vezes na molécula de água. Já o oxigênio não tem nada na frente dele, o que significa que ele aparece apenas uma vez. Você vai multiplicar 16 por 1 para o oxigênio, que vai dar 16, e 1 vezes 2 para o hidrogênio, que vai dar 2. O resultado você soma. 2 mais 16 é igual a 18. Então a gente tem 18 gramas por mol de água, tá? Essa é a massa molar da água. Vamos agora para a massa molar da glicose. Temos carbono, hidrogênio e oxigênio como sendo nossos elementos. A massa do carbono, se você for ver na tabela periódica, é igual a 12. A do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. E você vai fazer as multiplicações pelos valores que você tem aqui, ó, igualzinho a gente fez com a da água. No caso do carbono, eu tenho 12 vezes 6, o hidrogênio eu tenho 1 vezes 12, porque ele aparece 12 vezes, e do oxigênio 16, que era a massa dele, vezes 6, porque ele aparece 6 vezes, tá bom? Primeiro, 12 multiplicado por 6 é igual a 72. 1 vezes 12 é igual a 12. E 16 multiplicado por 6 vai ser igual a 96. Aí a gente vai somar esses valores, tá? Vou colocar aqui, ó, 72, 96 e 12, né? Estamos somando eles. 2 com 6 é 8, com mais 2 vai dar 10. Desce 0, sobe 1. A gente vai ter aqui, ó, 1 mais 7 é 8, mais 1 é 9, mais 9 é 18. Então a gente vai ter aqui, ó, 180 gramas por mol. Essa é a massa que a gente vai ter, a massa molar da glicose, tudo bem? Só que você vai ter que notar o seguinte, tanto a massa molar aqui
para a glicose quanto a massa molar que a gente tem para a água, elas são para cada mol. Então, quando a gente voltar aqui, olha o que a gente vai perceber. Eu tenho 18 gramas de água por mol. Só que eu tenho 6 mols de água. Então, você vai ter que multiplicar por 6. No caso da glicose, eu tenho 180 gramas de glicose por mol. Não tem nada na frente dele, que significa que eu tenho só um mol dele. E aí você vai multiplicar 6 vezes 18 para a água. Você sempre vai ter que fazer essa multiplicação aí pelo coeficiente estequiométrico que você tem, tá? Por esse número que você tem aqui. 6 vezes 18 é igual a 108. Você tem 108 gramas de água, mas eu vou separar eles um pouquinho para poder copiar tudo certinho. Ó. Esse resultado aqui eu vou colocar para cá, tá? Eu tenho 108 gramas de água para cada 1 vezes 180 para 180 gramas de glicose. Olha o que isso significa. Significa que com 108 gramas de água eu produzo 180 gramas de glicose. Só que a questão me falou o seguinte, que a gente tem 60 gramas de glicose. Né? Para formar 60 gramas de glicose, qual que é a quantidade de água que a gente precisa? A gente vai colocar aqui, ó, com 60 gramas de glicose, qual é a quantidade de água em gramas que a gente vai precisar? Aqui você pode fazer uma regra de 3 para descobrir o valor da resposta, ou por lógica você pode perceber que de 180 para 60, o que eu fiz? Eu dividi esse valor por 3, não é? Ó, atabuado 6, 6, 12, 18. Se fosse 60, 60, 120, 180. Dividindo por 3 o 180, eu cheguei em 60. Se eu pegar então o 108 e eu dividir ele por 3, eu vou encontrar o valor de x. E 108 dividido por 3 é igual a 36. Esse é o método mais fácil, mais rápido de você fazer isso, tá? Então, a gente tem 36 gramas de água. Ah, professor, se eu fizer a regra de 3, vai chegar no mesmo valor, tá? Você tem 36 gramas de água para produzir esses 60 gramas de glicose, beleza? Tá, então resolvida a letra A está resolvida. Vamos para a letra B agora. O volume de CO2 que reage supondo que cada mol de gás ocupe 24 litros. Tá, vamos lá. Vamos ver isso aqui, ó. Copiar aqui de novo. A gente quer saber qual que é o volume de CO2 que reage, né? A gente vai comparar então, ó, a massa da água com o volume do CO2. A massa da água a gente já viu, né? Era 18 gramas por mol, só que a gente tem 6 mols, então dão 108 gramas. São 108 gramas de H2O. No caso do CO2, a gente tem um volume de 24 litros por mol, tá? É o que ele está pedindo para a gente considerar. Ele ocupa o mol do gás ocupa 24 litros, ó. Supondo que o mol do gás ocupe 24 litros. Só que eu tenho 6 mols do gás, então você vai pegar o 6 e vai multiplicar por 24, que dá 144. Então a gente tem 144 litros de CO2. Com 144 litros, a gente tem que reagir com 108 gramas de água. Mas quanto de água a gente utilizou? A gente utilizou 36 gramas para produzir aqueles 60 gramas de glicose. Então você vai falar com 36 gramas de H2O, qual é a quantidade de litros de CO2 que vai reagir para a gente poder formar aqueles 60 gramas de glicose. Regrinha de 3 para descobrir. Claro que você aqui poderia também fazer aquela mesma lógica que eu fiz antes, tá? Eu até vou fazer ela. Ó, de 108 para 36, o que eu fiz aqui, ó? 108 para 36, eu dividi por 3, não foi? Então, do 144 para x é só você dividir por 3 também. Então, vamos lá. Quanto que dá 144 dividido por 3? Dá 48. 48, vamos ver por 3 aqui, ó. 48 vezes 3. 8 vezes 3 é igual a 24, sobe 2 esse 4. 3 vezes 4 dá 12, mais 2 é isso mesmo, 144. Então, aqui x é igual a 48 litros de CO2. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Nós resolvemos aqui tanto a letra A quanto a letra B dessa questão.
Eu espero que você tenha compreendido passo a passo a resolução deste exercício de química. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!